Olá, hoje nosso último dia de reflexão sobre o Espírito Santo e seus dons. Desde o início, temos lembrado que o Espírito é livre, ele não pode ser manipulado e ele precisa apenas de um coração aberto, por mais difícil que seja, para que possa morar no ser humano. Uma vez em nós, o Espírito vai provocar-nos, vai nos tirar do centro, vai nos fazer repensar as nossas atitudes e ações, vai destruir aquilo que é desnecessário e reconstruir uma nova estrutura. Portanto, é um momento doloroso, é um caos, mas que é sucedido de paz, de alento, de conforto, porque o Espírito também equilibra e estrutura a nossa vida e a nossa história. Lembramos também que os dons não podem ser vistos separadamente. Nós assim o utilizamos apenas de forma didática, mas o Espírito habita em plenitude no coração, na vida, na história da Igreja e do ser humano que o acolheu. Hoje, o último dom a ser meditado é o temor de Deus. A que se refere esse dom? Vou repetir apenas para que a gente não se esqueça que não se refere a ter medo de Deus, ou ter uma relação com Deus aos moldes da relação do escravo com o seu senhor, do juiz com o réu. O temor a Deus vai nos lembrar os santos da Igreja, também o Papa Francisco, uma reflexão sua em 2014, remete ao sentimento do ser humano de ver-se pequeno diante da grandeza do amor e da misericórdia de Deus. É um ser humano que, vendo a sua pequenez, vendo as suas limitações, ele enxerga no meio de tudo isso a grandeza de Deus. E quando ele enxerga essa grandeza, ele é convidado a mudar o seu foco, deixar de olhar para a sua pequenez apenas e fixar-se nela e caminhar para essa grandeza de Deus. Não somos como deuses, não somos deuses, mas somos semelhança dele. Então é preciso que, ao reconhecermos a nossa pequenez, possamos também reconhecer na mesma medida a grandeza de Deus. Grandeza essa que não se manifesta por dominação, não se manifesta por exploração, não se manifesta por julgamento, mas se manifesta por misericórdia e amor. É nesse sentido que meditamos então o temor de Deus, o ser humano que reconhece a sua grandeza. Por outro lado, podemos dizer que o temor de Deus também é um sinal permanente de que nós devemos agir e caminhar para o bem, de que não devemos viver dimensões que não condizem com a fé cristã. Não devemos nos colocar em situações que exploram a vida, situações que destroem a vida, situações que menosprezam as vidas, a criação de Deus. Porque podemos, em razão de um Deus misericordioso e amoroso, esquecermos dos nossos compromissos e até mesmo não temermos as consequências de atitudes que não são aquelas que Deus espera de nós. Por isso, não podemos deixar de lembrar que aqueles que estão, e muitas vezes podemos ser nós mesmos, em caminhos tortuosos, devem retomar ao bom caminho. Aqueles que estão do lado do mal, da corrupção e da morte, devem retomar ao caminho da vida, da honestidade, da transparência. Aí volto a lembrar do Papa Francisco. O temor de Deus, esse dom, é como que uma campainha, um sino, que vai sempre estar ali, nos recordando que é hora de retomar ao bom caminho, que não passaremos impunes se não desapegarmos do mal e nos encaminharmos
para o bem. Me lembro exatamente que nesse contexto o Papa Francisco falava daqueles que produzem armas. Ele diz: vocês produzem morte. Então o temor de Deus é para lembrar-nos que precisamos voltar para o caminho da vida e do bem. Quero então, nesse último dia, convidar você para fazer essa análise da vida e da história, não é? Olhar para o seu dia a dia, olhar para as suas ações, para as suas opções, escolhas e se ver no meio de tudo isso como alguém que precisa de repente, por causa desse temor de Deus, mudar as ações. Deixar Deus sinalizar para você o caminho que precisa escolher, o caminho que precisa decidir. E se colocar nesse caminho do bem. Se você percebe que está transitando por um lado da vida que não é boa, então que olhando para isso, você se reconduza para o outro lado. Pode ser na sua relação familiar, pode ser na sua relação de trabalho, pode ser na sua relação com a natureza, consigo mesmo. Há sempre o temor de Deus a nos lembrar que já é hora de retomarmos ao bom caminho. Acorda, tu que dormes. Então que nesse dia o dom do temor de Deus possa nos mostrar a nossa pequenez, nos levar a contemplar a grandeza de Deus e nessa contemplação nós descobrirmos as mudanças necessárias que precisamos fazer para assim caminharmos melhor. Desejo a você e a sua família uma boa celebração da festa de Pentecostes.